volume 17. Capítulo 1. As ambições de Mjomili. Meu nome é Mjomili, sim, admito abertamente que tive mais do que meu quinhão de sorte em minha vida. Mas quer saber? As coisas que tenho vivido ultimamente, bem, sorte nem começa a descrevê-las. Olhando para trás, acho que minha sorte se tornou inabalável quando aceitei o convite de Rimuru-sama. Rimuru-sama, em outras palavras, é meu chefe, mas deixe-me dizer que ele é muito mais do que apenas um mestre sem rosto a quem sirvo. Afinal de contas, ele é o chefe da Federação Jura Tempest, seu rei, em outras palavras. Um Lorde Demônio, ainda por cima. Não estou brincando. Estou falando sério. Desde o dia em que conheci esse Rimuru-sama, soube instintivamente que ele não era alguém com quem se pudesse brincar. Mesmo agora, eu o vejo como uma figura semelhante a um deus, ou deusa, e, francamente, dizem que ele é muito mais forte do que eu poderia imaginar. Quero dizer, pense nisso. Ele salvou minha pele uma vez ao derrotar um Sky Dragon, um monstro poderoso o suficiente para destruir cidades inteiras, talvez até derrubar uma ou duas nações pequenas. Só isso já faz dele um herói e alguém a quem devo quase tudo, mas não muito depois disso, soube que ele entrou para o octagrama. Quase caí da cadeira. E isso não é tudo. Ele é amigo íntimo de Lady Milin, o tipo de Lorde Demônio de que se ouve falar nas lendas, ou nos contos de fadas, na verdade, e até recrutou Veldora-sama, um dos 4 dragões verdadeiros do mundo, para o seu lado. Sabe, estou tão exausto com todas essas surpresas que, sempre que ouço algo novo sobre ele, fico pensando, que legal, só isso. Mas chega de falar do Rimuru-sama. Vamos ao que interessa. Minha principal ambição na vida era me tornar um grande comerciante, grande o suficiente para que ninguém ousasse me ridicularizar. Eu dirigia uma empresa em uma pequena nação chamada Blumund, com outra filial no reino muito maior de Ingrazia. Tornei-me bastante conhecido em minha área e, quando os negócios estavam realmente começando a crescer, recebi uma proposta de grande escala. Fuse, o mestre da guilda que servia Blumund, entrou em contato comigo, e foi assim que acabei conhecendo Rimuru-sama pela primeira vez. Quando dei por mim, o recém-coroado Lorde Demônio estava me visitando, e até mesmo me convidando para assumir uma posição bastante elevada em seu reino de monstros. Em essência, agora estou atuando como ministro das finanças de Tempest. Meu título exato tende a mudar com frequência, mas a natureza do trabalho não muda. Basicamente, eu pego todas as grandes fortunas que o reino acumula e as transfiro para qualquer departamento que precise, a meu critério. Na época em que eu ainda era comerciante, parte das vendas de meus vários negócios voltava para mim como remuneração. Desse valor, eu deduzia as compras de investimentos, os custos de mão de obra, etc., e canalizava o que restava para minhas despesas operacionais. Isso foi difícil, mas o que faço agora é difícil de uma forma diferente. Quero dizer, as quantias de dinheiro com as quais trabalho. Meu salário bruto era, antigamente, uma gota no balde, ou uma gota no oceano, na verdade. Quanto ao que ele é agora, bem, por que escondê-lo? São 50 moedas de ouro por mês, e isso depois dos impostos. E, para que não nos esqueçamos, isso nem sequer inclui bônus, estipêndios variados e o crédito extra que recebo para cobrir meus custos de moradia. Como se isso não bastasse, também tenho pessoas do Centro de Treinamento de Empregos de Tempest trabalhando como empregadas domésticas em minha casa, de modo que o reino também está cobrido em grande parte a manutenção e assim por diante. É simplesmente um negócio inédito. Na verdade, mal pude me conter quando me ofereceram isso. É claro que ainda tenho de cuidar das pessoas que se juntaram a mim em meu antigo escritório em Blumund, mas a maioria delas ainda está trabalhando para mim, de modo que seus salários também são cobertos pelo governo de Tempest. As únicas pessoas que emprego diretamente por aqui são Bidi e os caras que contratei para cuidar da minha casa, e 20 moedas de ouro são suficientes para cobrir isso. Mas essa não é a verdadeira surpresa. Veja bem, não sou uma pessoa de renda única. Também tenho alguns outros fluxos de renda passiva.
Um deles é o lucro obtido com minha antiga empresa comercial. Tenho ajudado Rimuru-sama a implementar todas as suas ideias malucas, começando com as barracas de fast food que ele sugeriu para o festival do fundador. Estamos implantando essas barracas em Blue Moon e nas paradas de descanso ao longo das rodovias, mas eu sou o gerente geral de todos esses novos locais. As operações do dia a dia são administradas por Tempest, mas, por motivos que não entendo, embora certamente não esteja reclamando disso, eles me pagam um salário por isso também. Como Rimuru-sama gosta de dizer, ele e eu estamos ligados pelo destino. Mali, ele me disse, quando você ganha dinheiro, isso também enche meus cofres. Não é mesmo? Afinal de contas, é o dinheiro que você ganha ao fazer minhas ideias acontecerem, portanto, você merece compartilhar os benefícios. Não acha? Em outras palavras, tenho todo o seu apoio. Além disso, eu não sabia disso. Aparentemente o contrato entre nós estipula que Rimuru-sama e eu recebemos uma parte igual dos lucros. Por contrato não me refiro a nada escrito em papel, mas parece que o Rimuru-sama está absolutamente disposto a cumprir esse acordo. Então, como você pode ver, tenho bastante motivação para corresponder às expectativas do Rimuru-sama e faço um bom trabalho nisso. Como resultado, recebo uma boa centena de moedas de ouro por mês de todas as lojas com as quais estou envolvido. Houve um grande investimento inicial, lembre-se, portanto meus lucros gerais ainda não são surpreendentemente altos, mas ambos temos certeza de que eles aumentarão no futuro. Nossos locais atuais estão expandindo seu alcance, e também recebemos pedidos de mais filiais de todos os tipos de países diferentes. Estou pensando que também teremos mais variedade nos restaurantes que oferecemos. Há tantos pratos, tantos tipos de culinária, que Rimuru-sama pediu a Gobishi que criasse para ele. Eu também recebo o benefício colateral de poder experimentar todas essas iguarias primeiro e, de modo geral, é uma oportunidade de investimento que não vou recusar. As lanchonetes de hambúrgueres e as lojas de ramen estão indo de vento em popa, deixe-me dizer. Os locais de Ibashi também estão começando a se destacar, e estamos trabalhando em um conceito de algo chamado sorvete com o qual estou bastante animado. Também estamos fornecendo todas as nossas mais recentes invenções culinárias para as pousadas ao longo das rodovias e, se esses conceitos forem bem aceitos pelo nosso público, tenho certeza de que adicionaremos ainda mais restaurantes. Assim, realisticamente falando, acho que é praticamente garantido que terei lucros proporcionais aos meus investimentos. Nesse ritmo, não fico mais empolgado ao saber quanto ganho por ano, fico mais apavorado ao saber o número. Afinal, é preciso ter em mente que, em menos de um ano, acumulei dinheiro suficiente para viver como um rei pelo resto de minha vida natural. É um acordo comercial absolutamente imbatível, e isso não é tudo. Tenho outra fonte de renda, veja você, que é a pequena organização REG da qual sou membro. REG refere-se a um grupo formado por Rimuru-sama, Sua Excelência Eumesia da dinastia feiticeira de Sarion e eu, Guardium Joomili. São nossas iniciais, como você pode ver. Eumesia, o Imperador Celestial, é realmente um ser divino. Nada parecido comigo, para ter certeza. Dizem que se você quiser se encontrar com a nobreza das nações mais poderosas do mundo, a lista de espera pode ser de vários anos. Quando se trata da realeza, talvez você nunca receba uma audiência, por mais que tente. É uma simples questão de poder. As pessoas dizem que Sarion é tão poderosa quanto todas as nações ocidentais juntas, e eles têm apoiado Tempest desde a sua fundação, de modo que temos sido capazes de desfrutar da gloriosa luz do Imperador Eumesia há muito tempo. Sou levado a acreditar que Eumesia é tratada como uma deusa em seu país de origem e, considerando que Rimuru-sama fez dela sua parceira de bebida, só podemos imaginar como ele é um líder poderoso. Porque faço parte desse pequeno clube social de entusiastas de bebidas para adultos. Neste momento, sinceramente, não consigo me lembrar. Mas graças a isso, aqui estou eu, sentado com o Imperador Celestial e até mesmo me referido a ela como Big Mama por motivos que, novamente, não me lembro.
Por isso, as pessoas passaram a se referir a nós como os três trapalhões e coisas do gênero, mas ninguém sabe exatamente com o que o REG está envolvido. É o segredo mais importante entre os segredos mais importantes, portanto, apenas alguns poucos têm permissão para saber. Em Tempest, são Benimaru, Soei e mais ninguém, apenas esses dois. Soei tem nos emprestado pessoal e apoio para nossos projetos, por isso não podemos deixá-lo no escuro sobre eles. Benimaru, por outro lado, entrou na apresentação de Rimuru-sama. Lembro-me perfeitamente da conversa. Ei, você vai se casar um dia, não vai? Eu não tinha planos. Bem, se você quer se preparar para isso, precisa economizar um pouco, sabe? Tipo, algum dinheiro para gastar que você possa esconder da esposa para poder sair e se divertir. Não, meu senhor, eu já sou bem remunerado. Ah, pare de se fazer de bobo. Você precisa esconder pelo menos o seu salário anual oficial, ou então terá muita dificuldade para acompanhar as saídas para beber de todos os seus amigos homens. Eu vou, senhor. Ah, sim. Um homem precisa ser engenhoso assim. Não tenho certeza se o Rimuru-sama estava lhe dando um conselho totalmente correto, mas não era da minha conta, então não me manifestei. Apenas deixei passar, concluindo sabiamente que seria melhor não me envolver. Além disso, eu sabia que Benimaru, que, como nosso general mais graduado, é o ministro da guerra de fato de Tempest, recebe o mesmo salário que eu, e você teria de ser um grande bebedor para gastar 600 moedas de ouro por ano em sua conta de bar. Mas enfim. Estranhamente, Rimuru-sama parece bastante petrificado com a possibilidade de Lady Shuna descobrir nossos planos para o REG. Tenho certeza de que ele recrutou o irmão dela, Benimaru, em grande parte para ficar de guarda e garantir que ninguém ficasse sabendo. De qualquer forma, porém, temos Benimaru nos ajudando e o Soei nos emprestando funcionários. Esses funcionários servem como nosso pessoal no local, executando os planos da REG, nossa pequena cabala secreta. Os planos exatos vieram de Rimuru-sama, que, honestamente, tinha uma visão muito boa. O principal deles é estabelecer uma espécie de impasse tripartite. Mantemos o controle total sobre a REG, esse grupo clandestino que não tem medo de sujar as mãos, ou sangrar, e, ao mesmo tempo, também criamos algumas empresas limpas que competem em público. Se construíssemos uma única empresa gigante, ela começaria a apodrecer por dentro com o tempo, e, de qualquer forma, sabíamos que Tempest já havia conquistado muitos inimigos. Por isso, decidimos dividir nossas atividades entre duas organizações e fazer com que elas competissem entre si. Isso energiza o mercado e, à medida que essas duas empresas competem, elas também são preparadas para trabalhar em conjunto quando necessário. Esperamos que isso evite qualquer corrupção interna. Essa estrutura, é claro, levará anos para ser totalmente desenvolvida. Rimuru-sama está trabalhando em uma vasta linha do tempo, e tenho que admitir que eu nunca teria pensado em algo assim. De qualquer forma, meu trabalho era montar uma dessas duas empresas públicas. Big Mama, enquanto isso, estava construindo a sua própria, composta principalmente de ex-funcionários da família Rosso no reino de Dorien. Isso resultou em algo chamado Western General Trade Company, um grupo repleto de pessoas abertamente hostis a Tempest. Para competir com eles, eu estava formando a aliança comercial das 4 nações, e precisava colocá-la em funcionamento bem rápido. Como planejamos originalmente, a FNTA era uma organização-mãe que supervisionava os principais agentes de Tempest, Blumund, Farmenas e o Reino dos Anões. Os comerciantes que recrutei após o festival da fundação serviram como minha equipe de base, nós os privávamos de clientes, os colocávamos no ostracismo em suas nações de origem, roubávamos sua equipe de apoio e depois oferecíamos uma ajuda. Trabalhe para mim, eu lhes dizia, e garanto que você terá um teto sobre sua cabeça. Poucos foram tolos o suficiente para recusar a oferta. Como poderiam? Nós nos certificávamos de que os jornais de todo o mundo fizessem uma grande reportagem sobre nós, de modo que éramos bem conhecidos pelas pessoas, até mesmo notórios.
Poucas pessoas decentes confiariam em uma organização como essa, por isso nos posicionamos como seu último recurso, de certa forma. Os jornalistas fizeram um ótimo trabalho para nós, e nem é preciso dizer que a manipulação de Rimuru-sama e Diablo sobre eles foi absolutamente assustadora. Graças a isso, meu trabalho correu quase que ridiculamente bem. Algumas pessoas perceberam o que estávamos tentando fazer, é claro, e, na verdade, aposto que a maioria percebeu, mas nunca recrutaríamos ninguém útil se não adotássemos essa abordagem. Também pagamos os salários que prometemos a todos, portanto, ninguém tinha o direito de reclamar. O orgulho das pessoas às vezes atrapalhava, mas conseguíamos lidar com isso. Os comerciantes são pessoas muito oportunistas, você vê, dispostos a permitir praticamente qualquer coisa se isso significar lucro. Demos a eles cargos e salários melhores se provassem ser dignos deles e, com o tempo, suas reclamações diminuirão. Em pouco tempo, eles estavam jurando fidelidade a mim. Esse grupo de funcionários, a propósito, também incluía Bar, meu antigo chefe de escritório. Ele estava pagando fielmente sua dívida comigo à medida que se tornava um excelente gerente, então eu o recrutei para esse trabalho em troca do cancelamento de seu saldo. Ele sempre sentiu que estava em dívida comigo, se preferir, e já estava funcionando melhor do que eu imaginava. Estávamos encontrando recrutas talentosos em todos os tipos de lugares. Quando Fuz explicou o assunto ao rei de Blumund, o rei prontamente reuniu seus ministros mais confiáveis e partiu para treinar pessoas para o futuro que estava por vir. O reino dos anões também nos enviou vários burocratas talentosos. Por mais longevos que sejam, não há chance de promoção por lá, a menos que a pessoa acima deles saia. Aqueles que foram perspicazes o suficiente para perceber essa nossa oportunidade estavam fazendo fila para se juntar a nós. Esse tipo de ambição é muito importante de se ver, você sabe. Ouvi dizer que a Western General Trade Company que a Big Mama estava formando também tinha vários elfos de vida longa. Tínhamos uma equipe de anões trabalhando para nós, mas os elfos certamente seriam uma forte concorrência para eles. Farmenas, por sua vez, era um problema. Na verdade, tivemos que intervir para que uma filial fosse construída lá. A Guilda de Libertação também nos ajudou, mas acho que manter o reino estável era a prioridade deles. No entanto, tudo isso era algo que esperávamos, portanto, estávamos tendo uma visão de longo prazo sobre essa região. É por isso que ajudamos por enquanto, esperando que eles treinassem seu pessoal para o futuro. Além disso, porém, enfrentamos muitos outros problemas. Se fôssemos expandir para as nações ocidentais, bem, não tínhamos nem de longe uma equipe suficiente para isso. A REG estava se expandindo o tempo todo, esmagando outros grupos do crime organizado e absorvendo-os, e eu estava honestamente com muita inveja deles. Esses tipos de empresas podiam se safar com isso, mas o que uma empresa pública precisava era de pessoas talentosas em quem pudesse confiar para realizar o trabalho. Estamos enviando nossos recrutas para Tempest para serem treinados, mas temo que levará vários anos até que os vejamos exercendo todo o seu potencial. Além disso, em meu negócio, confiança é tudo. Essa é a minha filosofia, entende? Deixar um trabalho importante para alguém que você não conhece bem vai contra tudo o que eu acredito. Isso, é claro, significava que precisávamos escolher cuidadosamente nossos funcionários, e, como eu temia, enfrentamos escassez de funcionários à medida que expandíamos para outras nações. Decidi falar sobre isso com Rimuru-sama. Isso é um problema, disse ele. Afinal, os funcionários do meu país são todos monstros. Nem todos os humanos gostarão de vê-los andando por aí. Não, não vão. Por mais talentosos que muitos desses monstros sejam, tenho certeza de que eles serão mais aceitos quando as pessoas trabalharem com eles, mas temo que agora não seja o momento de forçar a questão. Concordo com você nesse ponto, Mali. Se os monstros que eles desprezam trabalharem muito bem, eles se tornarão o próximo alvo da inveja. Não posso permitir que os humanos os persigam. Trabalhar rápido demais aqui não seria inteligente.
Portanto, estávamos na mesma página. Mas o que deveríamos fazer? Então? Enquanto ponderávamos sobre isso, Rimuru-sama ofereceu uma possível solução. Bem, que assim seja. Conheço alguém que pode me ajudar com isso. De qualquer forma, ela me parece muito talentosa. Ele chamou Testarossa, que respondia diretamente a ele. Testarossa trabalhava como adido diplomático e, pelo que parece, era um excelente adido. Eu já havia sido apresentado a ela, mas ela era tão bonita que eu mal conseguia manter uma conversa coerente com ela. Dessa vez, também não me saí melhor. Você me chamou, Rimuru-sama. Aquele sorriso gentil e carinhoso, naquele rosto incrivelmente bonito. O aroma que se espalhava ao redor dela era tão surpreendente que fiquei imediatamente em silêncio. Fiquei ali sentado, de boca aberta, enquanto Rimuru-sama e Testarossa começavam a discutir o assunto. Então, você sabe, estamos com uma equipe bem reduzida. Estou vendo. Talvez eu possa ajudá-lo com isso. Eu poderia ter meus próprios subordinados para ajudá-lo. Oh, você pode? Eu gostaria muito, sim. Lembre-se de que esta é uma operação secreta, portanto, não conte a mais ninguém sobre ela. Um segredo entre mim e você, Rimuru-sama. Então prometo que não contarei a ninguém, e nem aos meus subordinados. Se algum deles vazar o segredo. Ela soltou um risinho baixo. Uma olhada naquele sorriso e eu soube, sem sombra de dúvida, que nosso segredo estava seguro. Isso resolveu as coisas por enquanto. Mas então Testarossa sorriu para mim. Sr. Guard, vou instruí-los a seguir obedientemente qualquer ordem que você lhes der. Sua voz soou como as trombetas do céu para mim enquanto percorria meu cérebro. Testarossa, a Testarossa, estava se dirigindo a mim pelo nome. Muito obrigado, então. Não pude deixar de dizer. Agora eu tinha o apoio de Testarossa e, depois disso, as coisas prosseguiram em um ritmo assustadoramente rápido. No espaço de poucos meses, tínhamos filiais da Aliança Comercial das 4 Nações em todas as nações membros do Conselho. Muitas delas eram bem pequenas, com talvez 10 funcionários no máximo, mas isso seria suficiente por enquanto. Isso por si só já foi uma grande surpresa para mim, mas logo fui recebido por um evento ainda mais chocante. Descobri que, em algum momento, eu, dentre todas as pessoas, havia sido escolhido como diretor da FNTA. Estamos deixando tudo para você, disse-me o Rei Gazel. Se Rimuru deposita sua confiança em você, Majomile, eu certamente também posso. Ouvir esse grande elogio fez com que até mesmo alguém como eu ficasse ansioso. Mas se era isso que o rei estava dizendo, nenhum de nossos burocratas anões seria contra. Se estivessem, nunca o traíram em seu trabalho. Yomo foi igualmente grato. Somos nós que estamos sendo ajudados aqui, disse ele, e não tenho nenhuma reclamação sobre isso até agora. Portanto, aguentem firme, ok? Em seguida, ele aproximou os lábios do meu ouvido e sussurrou, não deve ser fácil, não é, ser enrolado no dedo do Rimuru. Para mim. Não para nenhum de nós, respondi com um sorriso. Mas, graças a isso, eu não poderia estar me divertindo mais. Yomo sorriu de volta para mim, então só posso supor que ele entendeu. Blumund, por sua vez, era um trabalho árduo. As pessoas de lá podiam parecer sensatas e abertas ao debate, mas meus instintos me diziam que Doran, rei de Blumund, não era alguém com quem se pudesse brincar. E é claro que eu estava certo, você sabe. As negociações foram um exercício de futilidade. O diretor dessa aliança comercial provavelmente exercerá um poder incalculável no futuro, o suficiente para que nem mesmo um rei possa virar a cabeça. Se você assumisse esse cargo, Majomile, isso me deixaria mais tranquilo. Eu estava esperando o pior, mas, do jeito que ele disse, estava aberto a uma abordagem de esperar para ver. Hahaha. Bem, estou muito honrado. Nesse caso, estou ansioso para... A propósito. Aqui vamos nós. Eu me preparei. Nossa nação está atualmente treinando pessoas que servirão nos planos de Rimuru.
Parece-me natural que essa equipe tenha emprego garantido após a conclusão do treinamento. Ah, sim, é claro. Tenho certeza de que os planos nunca funcionariam sem a cooperação deles. Você acredita nisso? É um grande alívio ouvir isso. Imagino que esteja ciente, então, da situação atual em meu reino. A situação, Vossa Majestade? Responde, sem saber do que ele estava falando ou como eu deveria responder. O rei manteve um sorriso amigável enquanto me contava algo que parecia totalmente absurdo. Vou ser direto, então. Nossa nação abandonou completamente toda a atividade agrícola. Liberamos todas as colheitas e provisões em nosso tesouro, para que nosso povo tenha algo para subsistir. Gostaria de pedir algum apoio nesse sentido, se me permite. O quê? Fiquei atônito e em silêncio. Mas protestar não adiantaria nada. É claro que faremos o que pudermos, mas receio que meu cargo atual não me permita tomar tais decisões políticas. Ou, tenho certeza de que Rimuru daria sua permissão com um sorriso. Estamos permitindo que ele construa a Estação Central Mundial, o principal ponto de conexão para trens mágicos, em nossas terras. Dada essa contribuição, não imagino que ele simplesmente nos abandonaria. Isso é uma loucura. Eu queria gritar com ele sobre a falta de fundamento de sua lógica, mas uma parte de mim também achava que fazia sentido. Esse rei havia apostado todo o futuro de seu reino nos planos de Rimuru-sama. Seria um erro tolo ou o trabalho de um governante sábio? Ou, não é meu trabalho garantir que ele esteja fazendo a coisa certa? Acho que sim. Se as pessoas decidirem que o rei errou nessa decisão, isso significará que os planos de Rimuru-sama falharam. Estávamos enfrentando uma grave escassez de pessoal mesmo antes disso. Se toda a população de Blue Moon estivesse disposta a trabalhar para nós, isso nos ajudaria de várias maneiras. Na verdade, eu tinha apenas uma resposta para ele. Ah, sim, tenho certeza de que ele não faria isso. O senhor certamente me convenceu, Vossa Majestade. Nesse caso, eu lhe prometo que me esforçarei para levar Blue Moon a um estado de pleno emprego. É muito reconfortante ouvir isso, Mjomli. E espero que continue a nos deixar contar com suas boas graças daqui para frente. Com isso em mente, gostaria que você me chamasse simplesmente de Doran de agora em diante. Opa! Isso foi uma surpresa. Um rei queria que um comerciante comum como eu deixasse de lado todas as formalidades. Oh, isso seria muito impróprio de minha parte. Fiz sinal para que ele se recusasse, temendo uma armadilha, mas, Mjomli. Ou, na verdade, por que não o chamo de Guard? Não, estou aqui simplesmente em nome de Rimuru-sama. Sou um plebeu, sábio. Não há necessidade de modéstia agora. Além disso, Guard, dadas as suas conexões com Rimuru e com o Imperador Elmesia, alguém pode realmente pensar que você é um mero plebeu? Porque nem mesmo eu tenho direito a esse luxo com eles. O rei parecia muito sério. Ele e Rimuru-sama se conheciam e eu sabia que eles se davam muito bem, mas se ele fosse confrontado com o Imperador Celestial da toda-poderosa Sarion, ele pareceria o rei de um formigueiro em comparação. Isso estava estampado em seu rosto, e eu não podia negar que ele estava certo. Talvez eu estivesse desviando meus olhos da verdade, mas Big Mama era realmente uma força invencível. Não, o rei de Blue Moon estava, sem dúvida, tentando estabelecer um relacionamento mais próximo comigo aqui. Referir-se a mim pelo meu primeiro nome era uma honra, algo que eu certamente apreciava como parte da construção de nossos laços. Mas como eu deveria reagir? Bem, havia alguma necessidade de hesitar. Quero dizer, o sobrenome do rei de Blumund é, bem, Blumund. Além disso, tínhamos seu filho, o príncipe Figaro, dirigindo a Western General Trade Company. Achei que estava seguro. Muito bem. Rei Doran, então. Esperem. Vamos nos referir um ao outro como iguais, por que não? Você pode até me chamar de Dori, se quiser. Não, receio que isso seja simplesmente muito fora do comum. Ou até mesmo perigoso. Você acha que sim?
Eu sei que sim. Ufa. Mas tudo bem. Posso pelo menos me referir a você como o bom Doron-sama. Com cuidado, ajustei um pouco seu título, tentando satisfazer seu pedido. Se alguém considerasse isso muito rude, eu seria merecidamente jogado na masmorra, mas eu confiava que isso não aconteceria. Mas Doron-sama apenas sorriu de volta para mim. Hehe. Você me deixou muito feliz. Construir uma amizade tão próxima com alguém como você, Guard, que tem o ouvido do Lorde Demônio o tempo todo, me faz sentir mais poderoso do que nunca. Estou ansioso para continuar nosso relacionamento nesse sentido. Aparentemente, agora eu era amigo de Doron-sama. Olhei em volta da sala do trono, imaginando se alguém faria alguma objeção a isso. No entanto, embora o rei tivesse todos os seus ministros de cara triste atrás dele, nenhum deles deu um pio. Na verdade, eles estavam sorrindo para mim com alívio. Eu só podia entender que Doron-sama estava falando sério sobre tudo isso. Ele estava investindo tudo que tinha na Aliança Comercial das Quatro Nações, essa organização multinacional que eu estava dirigindo, realmente apostando toda a sua nação nela e em mim. Que aposta inacreditável! Até eu teria tido dificuldade em tomar uma decisão tão importante. Olhando dessa forma, o rei de Blue Moon era realmente uma das figuras mais ousadas do mundo. Sim, de fato, estou ansioso para construir um relacionamento longo e frutífero. E tentarei provar a você que não estou apenas me aproveitando do bom nome do meu senhor. Com todo o respeito que consegui reunir, fiz uma reverência a Doron-sama. Depois de nossa reunião, eu tinha outros assuntos práticos para tratar em Blue Moon. Veriard, que havia sido promovido recentemente de barão a visconde, deu-me uma informação sobre os assuntos atuais. Aparentemente, o reino ainda tinha um ano de alimentos e seu programa educacional estava progredindo bem. Os alunos mais talentosos já estavam sendo enviados para todo o país para que pudessem contribuir no início de suas carreiras. É claro que não acho que estou dando notícias chocantes quando digo que nossa nação é talentosa em espionagem. Nossos agentes estão atualmente em muitos países, fazendo trabalhos como pesquisa de preços para nós. Também estamos treinando pessoas para a burocracia, sob a filosofia de pessoas sábias, país abundante. Pessoas jovens e idosas estão se reunindo para aprender sobre assuntos mundiais e economia. O sorriso nunca desapareceu do rosto do Visconde enquanto ele falava, mas essa medida política extrema que ele descreveu me deixou sem palavras. Eu não duvidava das palavras de Doron-sama, mas também não imaginava que eles estivessem indo tão longe com isso. Os súditos do rei pareciam tão decididos a isso quanto ele. Mas eu não posso ficar aqui sentado, agindo como se estivesse chocado para sempre. Muito bem, então. Nesse caso, vou falar sobre o progresso atual de nossos próprios planos. Não adiantava esconder nada. Eu revisei todas as coisas que estávamos fazendo. Primeiro, os trens mágicos. O desenvolvimento estava indo bem com eles. Tínhamos colocado trilhos desde o terminal em Dwargon até a estação planejada em Farmenas. A construção tinha progredido até um ponto um pouco antes de Blue Moon, no meio. As colheitas e os produtos de Farmenas estavam sendo enviados para Dwargon, e lá as cargas dos trens mágicos foram substituídas por produtos industriais. Esses seriam enviados para Farmenas, que pegaria o que fosse necessário antes de o restante seguir para Blue Moon, que precisava se tornar um grande centro de mercadorias com o tempo. É claro? Suponho que o saneamento e o armazenamento de produtos alimentícios se tornarão um trabalho importante no futuro. Então? De fato, sim. Eu também gostaria de pedir a Blue Moon para descobrir para onde as mercadorias necessárias devem ir e para quem devem ser vendidas. Sim, naturalmente. Estou declarando isso aos funcionários que estamos implantando no campo. Ouvi dizer que Veriard é amigo de Fuse, mas ele é igualmente astuto na mesa de negociação, não é? E, pensando bem, Rimuru-sama me disse para ficar atento à perspicácia de Veriard. Ele certamente estava certo, Veriard não é alguém com quem eu possa baixar a guarda. Excelente. Então,
o que você está fazendo com a terra em que não está mais cultivando? Temos planos em andamento para isso também. Já adquirimos o terreno necessário para a Estação Central Mundial, que planejamos construir perto da capital. A maior parte do terreno ao redor será deixada vazia em todas as direções para que a estação possa ser conectada mais facilmente ao sistema rodoviário. Também temos um terreno nos arredores da capital pronto para servir como um centro logístico conectado à Central Mundial. Você sabe, eles estavam tão bem preparados que eu nem sabia o que dizer. Em pouco tempo, estávamos em negociações francas, não mais tentando intimidar uns aos outros até a submissão. Nós, em Tempest, forneceríamos uma força de trabalho para construir a gigantesca Estação Central Mundial e abrir uma linha de trem para do Argon. O plano era construir novas linhas para Sarion e Engrazia. Enquanto isso acontecia, decidimos que Blue Moon construiria uma série de armazéns no terreno vazio que eles haviam preparado para nós. Com isso, já podíamos imaginar um futuro em que Blue Moon seria uma vasta e poderosa região industrial. Isso levaria a um aumento nos preços dos terrenos, sem dúvida, portanto, era vital que garantíssemos a área mais favorável com urgência. Blue Moon claramente se tornaria um centro de comércio no futuro, e eu planejava comprar a melhor terra possível antes disso. Agora, continuei, quanto à nossa filial da Aliança Comercial das Quatro Nações, gostaria de construir uma nova filial para nós, o que tornaria o local atual apenas temporário. Não se preocupe com isso. Temos alguns locais privilegiados para isso. Comecei a ter um mau pressentimento sobre isso. Tentei ler as intenções de Veriard, mas elas estavam muito escondidas por seu sorriso vil. E você está disposto a nos dar essa terra? O custo do terreno necessário para os trilhos e as estações seria dividido igualmente entre nós daqui para frente. Em troca da experiência e da mão de obra que fornecemos, não nos seria cobrado nada, algo sobre o qual já havíamos chegado a um acordo. A aquisição de terras para nossas filiais eu havia deixado para depois, e já via nuvens negras no horizonte. E eu estava certo? Não, receio não poder oferecer isso. No reino de Blue Moon, adotamos um novo sistema em que todas as terras são propriedade da nação, com o rei emprestando-as ao seu povo conforme necessário. Ele me pegou. Essa foi uma medida tão drástica e maligna que nem mesmo eu teria pensado nisso. Quero dizer, meu Deus, como eles conseguiram aprovar essa lei? Tiremos o chapéu para eles por terem conseguido. Não consigo nem imaginar como eles convenceram os nobres a abrir mão de seus interesses pessoais. E, quanto você está cobrando pelo uso dessa terra? Nossos planos atuais exigem uma moeda de prata por metro quadrado. Não era um valor exorbitante. Também não era barato, mas se você quisesse alugar um terreno em Engrazia, estava em torno de 3 pratas por metro quadrado, no mínimo. Teríamos de pagar um imposto de renda de fato todos os anos sobre essa terra, mas era melhor obtê-la agora do que mais tarde. Mas tínhamos um problema maior. O lucro não importava tanto a essa altura. Eu estava enfrentando a ameaça iminente de que Blue Moon daria todas as ordens nesse projeto ferroviário. Um desastre. Rimuru-sama podia ser estranhamente descuidado com esse tipo de coisa, mas Big Mama nunca cedia a 1 centímetro. Eu já podia imaginá-la franzindo a testa para mim e dizendo, por que você deixou que eles mudassem as condições no meio do caminho? Tudo teria sido muito bom desde que tivéssemos estabelecido um bom relacionamento, mas o que acontece com as pessoas é que elas vêm e vão. Isso tornou muito importante a obtenção de direitos permanentes sobre a terra que queríamos. E se eles decidissem aumentar o aluguel para nós, não que eu achasse que aumentariam. Se o aumento do preço estivesse dentro do razoável, poderíamos aceitar seus termos após uma discussão. Mas se eles cobrassem algo extorsivo, isso poderia se transformar em uma crise de nível nacional. E, bem, tenho plena consciência de que tudo isso é território de si. Mas a Big Mama me disse para sempre pensar em todas as possibilidades que possam surgir. Se tivermos o controle da terra, poderemos rejeitar quaisquer exigências injustas da parte deles,
Mas se eles a tiverem e não cederem em seus termos, estaremos em apuros. Se ocorrer um conflito, bem, são os proprietários de terras que têm a vantagem, não é? Teríamos que pegar nossa bola e ir para casa. É por isso que eu queria esses direitos sobre a terra. Se não fosse possível tê-los, seria muito difícil gastar muito extravagantemente nessa terra. Mas enquanto eu ponderava sobre meu próximo passo, Veriard sorriu para mim. Planejamos ajustar o aluguel de acordo com a situação econômica, mas, Majomile, tenho boas notícias para você. Ele estava começando a me irritar. Que notícia é essa? É muito simples. Como símbolo de nossas boas relações com seu país, o reino de Blumund está preparado para lhe oferecer algumas concessões. Concessões, você diz? Sim. Para ser preciso, com relação aos pontos privilegiados que mencionei, estamos dispostos a negociar um contrato de arrendamento permanentemente vinculativo que reconhecerá a terra como áreas extraterritoriais. Você está? Eu lhe contei minha surpresa. Era quase bom demais para ser verdade. E antes mesmo que eu pudesse pensar em qual motivo oculto ele poderia ter, Veriard parecia pronto para me explicar. Agora, deixe-me dizer que não há pegadinha. Sua Majestade Doron Blumund fez essa proposta pessoalmente. Eu era contra, mas ela foi aceita depois que os outros ministros se uniram a ele. A ideia tem alguns prós e contras para nós, como você pode ver. O óbvio ponto negativo, é claro, é que outras nações podem nos desprezar se vendermos nossas terras aos poucos dessa forma. Sim, acho que sim. Fiquei surpreso por ele não estar escondendo mais sobre isso, mas eu também tinha uma boa ideia sobre as possíveis vantagens para eles. Quanto aos benefícios, bem, esperamos que Tempest invista agressivamente em nós se nos comprometermos com isso. E decidimos que Blumund pode reter certas vantagens por meio das condições exatas de nosso contrato de aluguel. O que significa? Era com essas condições que eu estava preocupado. Nada muito complicado. Primeiro, gostaríamos que você contratasse nossos cidadãos como seus funcionários. Segundo, gostaríamos que você construísse a sede da Aliança Comercial das 4 Nações em nossa nação. Agora fazia sentido. Se construíssemos o escritório principal da FNTA em Blumund, eles seriam mais do que apenas um centro logístico, eles poderiam se tornar o centro nervoso de toda a economia mundial. Eu poderia até imaginar que eles assumiriam a posição atual de Ingrazia no topo da mesa. As ações de Blumund iriam disparar, de fato. O mesmo aconteceria com o custo de seu terreno. Sem dúvida, se nações do mundo inteiro construíssem embaixadas no local, somente a receita imobiliária poderia ser um potencial centro de lucro. Esse negócio, ao contrário do setor de turismo, não era tão vulnerável a quedas e aumentos na economia e, melhor ainda, criaria mais empregos para os blumundianos. Contanto que eles levassem a sério a decisão de se aliar à FNTA, essa era uma aposta que poderia render muito para eles. Sinceramente, era impressionante ver isso de Doron-sama. Ele é um apostador nato, não é? E, além disso, a ideia de Blumund assumir o papel central na economia mundial também fazia parte do conceito de Rimuru-sama. Portanto, como não tinha objeções a nada disso, concordei com Veriard. Em pouco tempo, depois de acertarmos todos os pequenos detalhes, tínhamos um tratado formal em vigor. Ele foi elaborado de modo que ambas as nações mantivessem seus próprios interesses, o acordo seria anulado em tempos de guerra, e assim por diante. Eu estava bastante satisfeito com esse acordo, ou achava que estava, mas, para referência futura, ainda queria ouvir os verdadeiros sentimentos de Veriard sobre o assunto. Agora, se eu pudesse lhe fazer uma pergunta. Sim? Veja bem, Visconde Veriard, aparentemente, o senhor foi pessoalmente contra a assinatura desse acordo. Posso perguntar o que pensa sobre isso, agora que foi ratificado? Afinal, a FNTA havia recebido alguns termos bastante favoráveis. Eles criariam alguma burocracia para Blumund ao lidar com outras nações.
Talvez Veriard não fosse totalmente contra isso, mas eu me perguntava se ele também não era um grande fã. Oh, você está perguntando sobre isso? Veriard parou para pensar por um momento. Depois se levantou, sem olhar para mim, e foi até uma janela próxima. Ele tossiu enquanto eu pensava no que ele estava fazendo. Vou falar comigo mesmo por um momento, portanto, por favor, ignore-me, disse ele gravemente. Um nobre é uma criatura que nunca revela onde estão seus sentimentos verdadeiros. De fato, demonstrar esses sentimentos pode ser fatal para eles. Se uma negociação resultar em algo menos do que o desejável para eles, ainda assim gritarão e se gabarão de que tudo correu como planejado. Qualquer outra coisa seria um sinal de fraqueza, e a fraqueza pode ser facilmente usada contra você. Portanto, o que quero deixar claro é que eu era contra isso, no passado. Você pode interpretar isso como se eu estivesse agora de pleno acordo a partir do momento em que assinei o tratado. Fiquei um pouco chocado. Era assim que ele se sentia? Se sim, eu tinha a sensação de que Veriard estava buscando esse resultado o tempo todo. Eu não achava que tinha necessariamente perdido essa batalha, mas isso me fez lembrar como era difícil negociar com a nobreza. Rapaz, não pude deixar de murmurar, vejo que tenho um longo caminho a percorrer, hein? E eu que me orgulhava de minha capacidade de lidar com nobres como você. Agora estou preocupado com a possibilidade de não ter coragem de continuar servindo como chefe da FNTA. Não, Majomile, você me parece um negociante bastante astuto, se é que posso ser franco o suficiente para dizer isso. Hahaha. Aceitarei com prazer o elogio. Dei uma risadinha e, para minha surpresa, Veriard se juntou a mim. De uma forma sincera e humana, aquele exterior frio de antes parecia uma lembrança distante agora. Por isso, não pude deixar de arriscar dar mais um passo. Peço desculpas se estou sendo muito atrevido, mas espero que você me ouça, comecei. Você tem algum interesse em trabalhar para mim? A resposta provavelmente seria não. Eu sabia disso antes de perguntar, mas parte de mim também estava falando sério. Se alguém tão talentoso como Veriard fizesse parte da minha equipe, eu não poderia ter pedido um aliado melhor para a nossa expansão em Grazia, que sem dúvida seria uma batalha difícil. Hahaha. Mas veja como estou falando bobagens. Você pode tratar isso como uma piada. Bem, espere um pouco. Na verdade, essa é uma oferta bastante interessante. Veriard estudou o meu rosto. Ele não parecia estar brincando comigo. Está falando sério? Perguntei. Sim. Veja bem, eu também estava pensando em mudar de empregador. Veriard continuou a me dar um resumo de como as coisas estavam indo para Blumund e o que ele via no futuro. Segundo ele, povo sábio, país abundante era uma faca de dois gumes. Isso proporcionaria paz e prosperidade para o povo de Blumund, mas também poderia enfraquecer a posição da nobreza do reino. Em Blumund, como você pode ver, a nobreza não possui vastas parcelas de terra. De fato, em termos numéricos, somos muito poucos, talvez 1% de nossa população de 1 milhão. Desses, um pouco menos de 2.000 são cavaleiros, e suas famílias somam 8.000 ao total. Com base nisso, você pode ver como apenas um pequeno punhado de nobres está realmente envolvido na política, menos de 100, na verdade. O que é bom por enquanto, mas tenho certeza de que nossos títulos serão pouco mais do que cerimoniais em um futuro não muito distante. Essa é a direção que Sua Majestade indicou em seus planos. Estou vendo. Até mesmo uma pequena nobreza ainda pode exercer seu peso em um país com o escopo de Blumund. Mas como a nação pôde se reformar tão drasticamente, ao mesmo tempo, manter os interesses da nobreza? Tenho certeza de que houve pelo menos alguma reação, mas aqui estavam eles, se reinventando. E o senhor é, pessoalmente contra isso, Visconde? Não sou. Para mim, ter lucro é mais importante. Ele sorriu para mim. Acho, no entanto, que preciso encontrar outro trabalho antes de ficar desempregado. Aquele sorriso me contou toda a história.
Tudo isso havia sido orquestrado desde o início. Hehehe. Agora vejo o que você está tramando. Essa é a sua maneira de fazer um teste em vez de responder à minha pergunta, não é? Ah! Eu esperava que você percebesse isso. Oh, tenho certeza. Se eu não tivesse, ele nunca teria se dignado a trabalhar para alguém como eu. Então você está realmente interessado? Sim, estou. Teria o maior prazer em trabalhar para você, Majomile, mas precisaria ser estritamente como consultor por enquanto, se for possível. Faz sentido. Ele ainda tem seu título de nobreza, portanto, não pode tomar nenhuma atitude importante por enquanto. De qualquer forma, o que eu mais queria era o conhecimento e a experiência de Veriard. Por isso, para mim, o fato de ele servir como conselheiro não era problema. É claro que sim. Muito obrigado por sua mente aberta. E obrigado pela oferta. Sorrimos desafiadoramente um para o outro enquanto apertávamos as mãos. Com o apoio total de Veriard, a aliança comercial das 4 nações começou a crescer de forma mais estável. Em pouco tempo, nossa empresa precisaria enfrentar diretamente os comerciantes mais poderosos do país, nossos maiores concorrentes nos negócios. E é isso que nos traz a Ingrazia pela primeira vez em algum tempo, Gard. Meu guarda-costas Bid e eu já nos conhecíamos bem o suficiente para nos tratarmos pelo primeiro nome. Ele estava treinando em Tempest, o que aumentou sua força de 1 D+ para 1 B no ranking. Ele também tinha um novo conjunto de equipamentos e agora eu confiava nele o suficiente para que me acompanhasse em todas as minhas viagens de negócios prolongadas. Gobemon também estava comigo, é claro, e, a essa altura, ele parecia um herói endurecido pela batalha, cuja presença deixava as pessoas impressionadas. Sua força era facilmente superior a, e acho que ele até evoluiu para um mago ogro comigo. Um mago ogro. Eles eram coisa de lenda, segundo me disseram, mas Tempest estava positivamente infestada deles. Era tão absurdo que eu simplesmente aceitei como fato, para não perder a cabeça. É isso mesmo. Tenho uma reunião muito importante hoje, e ela me levará a um território um pouco perigoso. Ah! Parece que você vai precisar de mim, então. Ah, vamos lá, Gobemon. Não quando ele está me pegando bem aqui, sabe? E veremos. Agora Gobemon estava rindo abertamente do hiperconfiante Bid. Ele era um mago ogro, mas a cor de sua pele era a mesma de antes, suponho que isso variava de ogro para ogro. Ele também tinha chifres, mas eram pequenos o suficiente para que ele pudesse escondê-los com um chapéu ou uma bandana. Hoje, ele estava com um chapéu que combinava com o terno de negócios elegante que eu havia mandado fazer para ele. À primeira vista, ele se parecia com qualquer outro hobgoblin, o que facilitava a tarefa de pegar o inimigo de surpresa. Detesto menosprezar Bid, ele tem sido muito bom para mim, mas ele ainda tem um longo caminho a percorrer. Na verdade, foi Gobemon quem mais me ajudou como guarda-costas. Portanto, eu tinha 2 guardas comigo, mas hoje nem isso parecia suficiente. Afinal, eu estava indo me encontrar com os comerciantes que mais ou menos controlavam todas as nações ocidentais. Não que eu devesse ter motivos para me preocupar. Afinal de contas, Rimuru-sama sabia dos meus planos para hoje. Independentemente de nossas negociações darem certo ou não, eu sabia que estava seguro com ele observando. Em vez disso, eu poderia me sentar e estar em meu elemento, um salão de reuniões cheio de homens e mulheres de negócios de alto nível de todo o mundo, todos aqui a meu convite. O que poderia ser mais emocionante para um homem como eu? E é por isso, veja bem, que eu e meus guardas nos vestimos em trajes de negócios. Uma forma de nos prepararmos para o que está por vir, mais ou menos. Então, estamos prontos. Bid e Gobemon assentiram rapidamente com a cabeça e, assim, fortalecendo nossa determinação, nos dirigimos ao hotel que sediaria a conferência. As portas automáticas se abriram. Posso saber o seu nome, senhor? Perguntou o homem da recepção com um gesto refinado e prático. Majomile. Meus perdões, então. Por via das dúvidas, eu poderia dar uma olhada na sua identificação pessoal.
Não que alguém tentasse se passar por mim, mas não há motivo para não cooperar. O hotel estava sendo igualmente cuidadoso com todos os outros hóspedes, tenho certeza, então isso foi realmente um alívio. Isso vai funcionar. Bid tirou uma carta de apresentação do bolso e a entregou à equipe do hotel. Depois que tudo foi verificado, fomos revistados para garantir que nenhum de nós estivesse portando armas. Em meio a isso, alguns de meus funcionários correram até mim. Mjomili-sama, estávamos esperando por você. Tudo já foi preparado. O salão de reuniões é por aqui. Afugentando o recepcionista, meus subordinados me guiaram até o local, uma grande câmara dessa vez, adequada para bailes nobres e coisas do gênero. Um grande número de pessoas já estava lá, com os olhos fixos em mim quando entrei. Esse é o chefe da FNTA. O homem que propôs isso. Ele me parece familiar. Parece que me lembro do traço particular de crueldade que ele trazia para seu trabalho. Ouvi dizer que o homem alcançou sua posição atual ao conseguir o favor do Lorde Demônio Rimuro. De fato. Mas é melhor não menosprezá-lo. Ouvi dizer que ele é o centro de todos os negócios realizados naquela nação monstruosa. Ele está absorvendo os comerciantes menores que sofreram com isso, e agora ele tem um poder decente na região. Quem se importa com um novato como ele? Com a família Rosso fora de cena, sei que o rei Dorian tem posicionado seu reino para um possível retorno, mas nenhum dos outros 5 anciãos demonstrou interesse em uma aquisição. Tenho certeza de que está tudo acabado para todos eles. Sim, e o príncipe Joan de Rostia foi preso pelos inquisidores mágicos de Ingrazia. Ninguém mais é forte o suficiente para restaurar suas antigas glórias. Uma história que ouvi foi que o Marquês Sidre também está sob custódia. Aparentemente, ele recebeu ordens para defender a Ingrazia, mas abandonou totalmente o pedido. Ele terá sorte se conseguir ver o lado de fora de uma cela novamente, deixe-me lhe dizer. Então, quem conseguir tomar a iniciativa na reunião de hoje pode esperar exercer uma enorme influência na próxima geração. Não que eu vá entregar esse trono a qualquer um dos outros participantes. E especialmente não a uma multidão de camponeses como a Aliança Comercial das 4 Nações. Mas Tempest não é nada com que se possa brincar. Não é. Seu poder de combate é formidável, e um de seus diplomatas, um talento chamado Testarossa, praticamente tomou o conselho para si. Bem, vamos ver o que eles trazem para a mesa. Com certeza. Se esse homem provar que não tem talento, podemos entrar em cena e assumir o cargo dele. Simples. E que Lorde Demônio não escolheria o candidato mais poderoso para o trabalho. Tenho certeza de que este também o fará. Eles não estavam nem tentando ser discretos em relação a isso. Eu podia ouvir os rumores animados de toda a sala. Todos estavam intensamente curiosos para saber se eu tinha a perspicácia necessária para sustentar minha reputação, falando alto para garantir que todas as suas opiniões francas chegassem aos meus ouvidos. E quem poderia culpá-los? Eu tinha muito mais do que os antigos aliados de Rosso aqui hoje. Eu tinha até mesmo alguns chefes do crime de todo o mundo, cada um com um controle de ferro sobre suas atividades locais de mafiosos clandestinos. Esse era o tipo de pessoa que detinha o monopólio da fortuna do mundo, o tipo de líderes elevados que normalmente nunca conversavam entre si. Na verdade, o tipo de pessoa com quem eu nunca tinha conseguido uma audiência naquela época. O fato de eles estarem por dentro dos rumores sobre os 5 anciãos mostrava o quanto suas redes eram vastas. Esse era o tipo de pessoa que passava a vida constantemente superando e enganando a concorrência. Sua ganância era infinita. O declínio dos Rosso não os assustava, todos viam isso como uma nova e empolgante oportunidade. Eu me preparei mais uma vez, não podia baixar minha guarda nem por um momento perto desses caras. Em meio a esse furor, alguém decidiu se dirigir diretamente a mim. Bem, veja quem está aqui. Mjomili, hein? Você ficou grande demais para suas calças, não é mesmo? Nem sequer vai me cumprimentar? Este era Alexeu, guarda-costas de Dom Gabbana,
Um homem enorme no auge de sua vida com músculos igualmente enormes. Ele estava vestido com uma armadura de couro de corpo inteiro que o fazia se destacar como um polegar dolorido nesse evento, não que alguém ousasse falar sobre isso. Teriam sido tolos se o fizessem. Afinal de contas, Alexio era um aventureiro aposentado de nível A, com uma reputação de violência tão grande que não havia ninguém no crime organizado que não o conhecesse. Nós nos conhecemos, é claro, embora, se eu pudesse escolher, teria preferido nunca mais vê-lo em minha vida. Ele é como uma fera feroz, é a única maneira de dizer, que está constantemente morrendo de fome e perseguindo sua presa. Desde que conheci, quando jovem, ele sempre me importuna por comida, dinheiro e coisas do gênero. Eu gostaria de gritar com ele por causa disso, mas ele é a personificação viva da brutalidade. Sabe? E, pior ainda, ele tem Dom Gabbana por trás dele. Uma figura imponente, de sangue nobre, apesar de não possuir um título, e alguém que nem mesmo a família real de Ingrazia pode desafiar. Quando Alexio foi longe demais um dia e matou esse aspirante a policial de rua, a polícia militar classificou o caso como suicídio, e, desde então, ninguém mais pensou em cruzar com esse maníaco. Eu certamente não iria agitar meu sabre contra Alexio, não quando deveria estar discutindo economia. Como o homem que estava convocando essa reunião, eu tinha que abrir caminho nessa situação, mesmo que eu saísse dela com uma aparência ruim. Então, com um sorriso, enfrentei o Alexio. Ora, se não é o Alexio. Que surpresa vê-lo em um lugar como este. Quem disse que você poderia falar comigo desse jeito? Você realmente ficou convencido enquanto eu não estava prestando atenção, hein? Assustador. Alexio não estava levantando a voz, mas a pura intimidação ressoou até o fundo do meu estômago. Quase tive vontade de fazer xixi, eu lhe digo. As pessoas me chamam de imperador do submundo em Blumund, mas diante de uma coisa real como essa, lembrei-me mais uma vez de quão baixo na escada eu realmente estou. Alexio, isso é para ser um evento feliz para todos nós, certo? Talvez vocês possam conversar sobre isso mais tarde. Bid ficou igualmente impressionado com ele. Acho que ele sabia sobre o Alexio, e esse conhecimento o fez tremer em suas botas, não que eu seja de falar. Se alguma coisa me impressionou foi o fato de Bid ter se atrevido a falar com ele, acho que ele nunca tentou se opor a ele no passado. Ainda assim, não posso dizer que tenha sido sua melhor ideia. E quem diabos você pensa que é? Achando que pode simplesmente chegar e se dirigir a mim. Quem lhe deu permissão para isso, hein? Agora sua ira estava apontada diretamente para o meu guarda-costas. Assim como eu havia pensado, Alexio não se lembrava de Bid, duvido que ele o visse como alguém digno de ser lembrado. Alguém tão insignificante como Bid tentando falar com ele provavelmente era uma afronta imperdoável em sua mente e, mesmo que não fosse, isso certamente não melhorou muito seu humor. Antigamente, eu teria pago uma moeda ao Alexio e o teria mandado embora. Isso não funcionaria hoje. Eu era o diretor da Aliança Comercial das Quatro Nações e não podia me dar ao luxo de parecer um covarde perto de meus rivais comerciais. As pessoas ao nosso redor estavam apenas paradas e sorrindo, sem levantar um dedo para me ajudar. Elas provavelmente viram isso como uma diversão, mas se eu deixasse passar sem comentar, isso arruinaria minha reputação com elas. Elas me veriam como incapaz de lidar até mesmo com esse nível de problema e, como iriam zombar de mim depois. Temo, Alexio, que você possa estar fazendo suposições incorretas. No momento, sou o diretor da Aliança Comercial das Quatro Nações. Como já nos conhecemos há algum tempo, ficarei feliz em deixar isso passar, portanto, você se importaria de sair da minha frente, por favor. Tentei agir da forma mais calma possível. Evitar que minha voz tremesse exigiu muito esforço, mas, felizmente, consegui me manter firme. O quê? É a isso que se referem quando dizem que se pode sentir uma fúria assassina no ar. A própria atmosfera pareceu mudar em torno de Alexio quando seu olhar se endureceu. Era mais do que aterrorizante.
Mimjoomli. Bid estava chamando por mim agora, com os joelhos tremendo enquanto parecia quase pronto para chorar. Mas como eu poderia encontrar tempo para atendê-lo? Não conseguiria. Eu tinha que manter meus olhos no Alexeu, não importava o que acontecesse. Calma, calma, Mjomli, tem certeza de que não está cometendo um grande erro? Ou, o que, você acha que eu não colocaria as mãos em você com todas essas pessoas por perto? Oh! Bem, sim, eu acho isso. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência jamais pensaria em recorrer à violência em um lugar como este. Uma fera mágica que vivia puramente por instinto era uma coisa, mas nenhuma pessoa normal e sensata sonharia com isso. Além disso, Alexeu era o guarda-costas pessoal de Dongabana. Se ele começasse uma briga aqui, causaria um conflito incalculável para seu chefe. Então, acreditei que estava a salvo, mas, nesse momento, senti que viu Alexeu fazer um movimento com a mão esquerda. O que? Pensei, e então Bid foi puxado para o chão, enquanto Gobemon prontamente entrou na minha frente. Parece que bastou um momento para que Alexeu tentasse me dar um soco, e Gobemon o tomou em meu lugar. Foi Gobemon quem jogou Bid para o lado também. Eu supunha que Bid teria corrido muito perigo se tivesse ficado lá e, de fato, a força da concussão do punho de Alexeu arrancou a orelha do pobre Bid. Você está bem, Bid? Sim, senhor. Desculpe. Não pude ajudar. Não se preocupe com isso. Se você morrer por causa de algo assim, o Rimuru-sama vai ficar furioso. Ele se importaria comigo, você acha? É claro que ele iria. E eu ficaria igualmente furioso. Estendi a mão para Bid, ajudando-o a se levantar, e mesmo enquanto falávamos, faíscas voavam ao nosso lado, enquanto Gobemon e Alexeu travavam uma tenaz guerra de palavras. Você estava tentando matá-lo. Foi um acidente, um acidente. Eu só estava tentando lhe dar um tapinha de amor. Acabei derrubando-o só porque você decidiu se intrometer. Não me venha com essa. Ele pode ser inexperiente, mas Bid é meu irmão. Eu fiquei parado para não envergonhá-lo, mas você foi longe demais. A culpa é dele por ser tão covarde, não é? De qualquer forma, não são permitidas armas aqui, você sabe. Que tipo de vagabundo morre depois de levar uns empurrões, não é? Acho que o ar está mudando em Gobemon também. Agora eu estava preocupado que não iríamos realizar uma reunião de negócios, mas no momento seguinte, Dongabana entrou, como se fosse uma deixa. Alexeu, o que você está fazendo? Ops. Desculpe, chefe. Eu estava apenas cumprimentando um velho conhecido meu. Você estava? Sim. Mas aquele homem ali não está machucado. Aqui, use isto. Que farsa. O vilão levantando poeira, e o mocinho entrando para acalmar as coisas. Gabana está tentando fazer com que eu lhe deva um favor, não é? E mantendo minha cabeça embaixo d'água o tempo todo, devo acrescentar. Alexeu, sem dúvida tendo percebido isso, borrifou a poção de cura em Bid sem mais reclamações. Isso certamente deixaria uma mancha em seu terno, mas, ela imediatamente reparou sua orelha. Somente uma poção completa poderia ter sido tão eficaz. Imaginem só, usar uma poção completa de valor inestimável em alguém de origem tão baixa. Sargabana nunca deixa de surpreender. Suponho que até mesmo um elixir secreto que vale uma fortuna por si só seja uma questão insignificante para ele. De fato. Com a força de Alexeu e a riqueza de Gabana, eles formam uma equipe praticamente invencível, não? Ouvir toda essa conversa fiada na galeria não estava me animando muito. Senti uma nuvem sobre minha mente. De repente, as coisas ficaram muito sinistras, como se eu tivesse acabado de acordar de um pesadelo. Dei uma olhada para Bid e ele ficou parado no lugar. Eu só podia supor que ele se sentia da mesma forma que eu. Quero dizer, vamos lá. Estávamos acostumados a ter poções completas por perto, veja bem. Sempre que Bid tinha algum tempo livre,
Ele ia até Gobemon e pedia um pouco de treinamento, e eu não saberia dizer quantos braços e pernas ele poderia perder no processo, em um único dia, nada menos. De jeito nenhum ele estaria vivo sem nossas poções completas. Graças a isso, não conseguíamos imaginar a vida sem essas poções, de fato. Somente quando houve a conversa ao meu redor é que percebi novamente o quanto éramos sortudos. Ah, e veja! Veja o distintivo brilhante no peito de Gabbana. Sim, também estou vendo. Aquele selo está brilhando um pouco. É mesmo. Isso significa que ele é feito de Majestiel de verdade, você sabe. Não há dúvida sobre isso. É exatamente como dizem os boatos. Aquele grupo emergente, que absorve uma máfia criminosa atrás da outra. É a ele que esse selo pertence. Atraído pela multidão, dei uma olhada em Dom Gabbana. O que vi me chocou. Ali, brilhando em seu peito esquerdo, estava um brasão familiar, 3 serpentes entrelaçadas uma na outra. Como eu não o reconheceria? Passamos apenas 3 dias discutindo sobre seu design. Acho que Rimuru-sama deu o pontapé inicial dizendo, por que não usamos cobras? É melhor manter a simplicidade, eu diria, em vez de se preocupar com dragões e coisas do gênero. As cobras simbolizam o conhecimento, a ganância, a eternidade e outras coisas, então seria perfeito para o REG. Então, a Big Mama contra-argumentou, isso mesmo, e as cobras também podem significar embriaguez, com a qual certamente nos identificamos, e então eu fiquei todo Nesse caso, vamos ter 3 cobras entrelaçadas, todas emaranhadas como nós estamos depois do 8º refil. Sim, esse era claramente o selo da REGI, embora eu não conhecesse todos os nossos funcionários pessoalmente, eu deveria ter acreditado que a REG havia absorvido o grupo de Dom Gabbana. Instantaneamente, me senti um tolo por ter agido com tanto medo. Essa era uma chance, não uma ameaça. Eu poderia usar o velho Gabbana aqui como um contraste para mostrar às pessoas exatamente em que tipo de posição eu estava. Acredito que você seja o presidente do grupo mercantil Gabbana, certo? Como pretende se redimir por esse incidente? Desculpe-me. Ah, então você está alheio aos fatos. Você feriu gravemente um dos meus guarda-costas. Bide aqui, veja bem, recusou-se a entrar na brincadeira com aquele desordeiro porque esta deveria ser uma reunião de negócios séria, e veja o que seu homem fez em resposta. Como você me chamou? Hehehe. Isso é tão maravilhoso. Tanto o servo quanto o mestre ficaram perplexos com minha resposta. Quem é esse homem que está se atrevendo a desafiar Gabbana? Ele é afiliado ao REG, você sabe, aquele grupo obscuro. É isso mesmo. E ouvi dizer que o REG até trouxe um certo grupo armado bem conhecido para o seu lado. Mas olhe para este homem. Ele certamente está com pressa de morrer, presumo. Ou será que ele tem algo na manga? Você está me dizendo que essa aliança comercial das 4 nações tem o poder de competir abertamente com a REG? Nosso público estava me irritando, mas ser o centro das atenções não era algo ruim para mim no momento. Não que eu tivesse tempo para me deleitar com isso. Você é um homem morto. Espere, Alexeu, espere. Aqui não. Além disso, não há graça em simplesmente matar alguém. Se o senhor diz, chefe, eu o enfrentarei mais tarde. É melhor fazer alguma coisa com relação a esses 2 homens que estão me ameaçando antes de qualquer outra coisa. Quietos, todos vocês. Gritei, minha voz era suave como manteiga, não tremia nem um pouco. Eu podia sentir que estava de volta ao meu elemento. Não parecia crível que eu estivesse temendo Alexeu há pouco. Quero dizer, eu passo o dia todo discutindo assuntos com pessoas, e monstros, na verdade, principalmente monstros, muito mais assustadoras do que isso. Dom Gabbana pareceria menos do que uma pulga para Veldora-sama, ele poderia liberar apenas um pouco de sua aura, e o homem seria um monte de poeira. Talvez Alexeu pudesse resistir a isso, mas ainda assim não seria uma competição. Qualquer um que sequer pensasse em causar danos a Veldora-sama deixaria de existir imediatamente. É assim que ele é assustador,
e eu lido com ele quase que diariamente. Até mesmo o pressionei, recusando firmemente seus pedidos de aumento na mesada. Além disso, a cidade que agora chamo de lar está praticamente cheia de nascidos na magia classificados como uma ameaça de nível de calamidade ou superior, e eu estou administrando todas as finanças deles. Não estou. Aqui estavam eles, esses titãs que, sozinhos, poderiam arrasar um reino menor, e estavam saindo timidamente do meu escritório depois que eu gritei com eles por exigirem um aumento no orçamento. É assim que minha vida normal se tornou. Isso me fez lembrar de uma conversa que tive com Cien há algum tempo. Eu lhe digo, Testarossa é talentosa, trabalha rápido e não poderia ser mais útil para mim. Além disso, é linda. Estou com muita inveja de você, Cien. Oh meu. Hahaha. Você é uma pessoa muito engraçada, Majomili-sama. Fazia tempo que eu não ria tanto. Foi uma gargalhada sincera, considerando o quanto ele era calmo e equilibrado. Depois disso, conseguimos estabelecer uma amizade por qualquer motivo, o suficiente para sairmos para beber de vez em quando. Segundo ele, Testarossa era um demônio realmente temível. Suponho que ela não se revele muito comigo, ela geralmente é tão elegante, com aquele sorriso adorável e suave, por isso nunca considerei assustadora. Mas eu sabia tudo sobre os eventos que levaram à sua tomada do conselho, então sempre tentei ser prudente em meu comportamento. Assédio sexual é crime e esse é um dos slogans do nosso escritório, você sabe. Independentemente disso, digo tudo isso para mostrar que tenho vários tipos de pessoas loucas e incríveis batendo constantemente à minha porta. Agora que me lembrei disso, não tinha motivo algum para temer Dom Gabbana ou Alexeu. Seu maldito. Os dois estavam furiosos, com os rostos vermelhos de raiva, mas eu não poderia ter me importado menos. E acho que até mesmo Bide também estava percebendo essa realidade. Ei, olhe, Majomili é um cavalheiro demais para dizer isso, então deixe-me soletrar para você. É melhor não falar com ele desse jeito, ok? Porque eu sou uma coisa, mas ele é o tipo de pessoa com quem você jamais sonharia em falar dessa forma. Olhe para ele, incentivando-os. Mas os olhos de toda a sala estavam voltados para nós agora. Tínhamos o palco perfeito. Vamos derrubar o Dom Gabbana e estabelecer exatamente qual é a minha posição aqui. Eu exibi um sorriso ousado para a sala. Não sou exatamente útil em uma briga, mas recebo muitos elogios sobre como consigo parecer ameaçador. Sim, Bide está exatamente certo. Talvez eu não devesse ter deixado as coisas correrem no começo. Na verdade, talvez eu devesse ter dado a disciplina de que você precisava desde o início. Você está absolutamente correto, Majomili. Assim, eu não teria que aguentar os abusos dele e não teria que falar na minha maldita orelha. De fato, desculpe-me por isso. Então, novamente, como devemos resolver isso, Bide? Que tal começarmos recebendo um pedido de desculpas? Talvez possamos reconsiderar se eles nos mostrarem a atitude correta. É justo? Sim. Então, Alexeu e Gabbana. Se vocês pedirem desculpas agora mesmo, vou fingir que nada disso aconteceu. Mas se você insistir em mexer comigo, bem, isso muda as coisas, não é mesmo? Porque com meu nome Gard Majomili, Ministro das Finanças da Federação Jura Tempest e Diretor da Aliança Comercial das Quatro Nações, prometo a você que não tenho medo de brigar. Então, o que vai ser, vocês dois? Tentei me apresentar o máximo possível. Seus rostos se enrijecerão. Maldito seja você. Espere, Alexeu. Acalme-se. Acho que pode haver um mal-entendido aqui, mas se fizemos algo que o irritou, peço desculpas com prazer. Você disse que seu nome é Gard. Gard. Ah, quero dizer, Majomili-sama. Dom Gabbana não gostou nem um pouco de ser corrigido dessa forma. Mas e daí? Eu já o havia derrotado. Esse salão de reuniões estava repleto de comerciantes poderosos, que sustentavam as fortunas financeiras de Ingrazia e de muitas outras nações, e agora, na frente de todos esses agentes do poder,
Dongabana tinha que reconhecer quem eu era. Suponho que ele esperava que eu recuasse há muito tempo, mas teria que ficar desapontado. Ele estava me encarando, com seus olhos de cobra cheios de raiva assassina, mas eu não estava nem um pouco assustado. O antigo eu poderia ter lhe dado um pedido de desculpas choroso, mas eu cresci desde então, não foi? Muito bem. Então, o que estou entendendo errado, exatamente? Tentei jogar um bote salva-vidas para Dongabana. Ele respondeu abaixando a cabeça, expondo as veias azuis latejantes em suas têmporas. Parece que meu guarda-costas passou dos limites com você, causando-lhe problemas. Acho que ele estava um pouco animado demais para seu próprio bem, então, se você puder ignorar o comportamento dele para mim. Perdão. Você acha que pode simplesmente sorrir e pedir desculpas depois de ferir alguém gravemente? Meu amigo Bid sofreu a vergonha de ter sua orelha arrancada, sabia? Sim, e eu preparei uma poção para que ele... Tentei zombar o mais alto que pude. E você acha que essa droga barata pode amenizar tudo isso? Isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre você. Rimuru-sama, preocupado como é, me fornece poções completas suficientes para que eu tenha o hábito de carregar várias comigo. Elas eram baratas para mim, isso não era mentira, então eu continuava na ofensiva. De fato, se esse é todo o talento que você tem, não acho que você tenha o que é preciso para participar do vasto projeto que planejei propor. Saia desta sala imediatamente. Minha voz estrondosa fez Dongabana estremecer. Então, com uma voz fria e penetrante, ele murmurou: espero que você não se arrependa disso suavemente, de modo que só eu ouve, e levou Alexiu para fora da sala de reuniões. A vitória completa era minha. O salão estava mortalmente silencioso, mas no momento em que Dongabana desapareceu de vista, os aplausos irromperam, alguns para mim, outros nem tanto. O sentimento comum, tenho certeza, era que ninguém esperava que alguém como eu expulsasse Dongabana desse evento. Enquanto eu tinha a atenção das pessoas, e o ímpeto estava do meu lado, decidi ir direto ao meu discurso de abertura. Em seguida, revelei o plano fazer de Blue Moon de um centro logístico que Rimuru-sama e Veriard haviam discutido comigo, conquistando com sucesso o interesse da maioria do público. Interessante, sim, mas eu não esperava que alguém se oferecesse para participar de nosso plano neste momento. O motivo era simples. Eu tinha acabado de brigar com Dongabana, um dos rostos mais públicos da REG, e tenho certeza de que todos esperavam que um assassino me eliminaria logo. Se o principal organizador fosse embora, bem, todos eles poderiam tentar se tornar seu sucessor depois disso, e, além disso, se o núcleo desse plano não estivesse mais respirando, todo o projeto em si corria o risco de desmoronar. Suponho que os comerciantes daqui não se envolveriam tão facilmente. Mas, na verdade, isso funcionou a meu favor. Afinal, o simples fato de ter sobrevivido hoje aumentou a confiança das pessoas em mim. Além disso, eu estava me colocando publicamente contra o REG e, como eu era o G desse acrônimo, a vitória estava praticamente garantida. Então, apresentei minha proposta o mais fervorosamente que pude e vi meu público reagir com o tipo de entusiasmo que eu esperava. Na manhã seguinte, ao sairmos do hotel, vimos uma carruagem estacionada nas proximidades, totalmente pintada de preto. Uma atitude bem corajosa. Esse era um lugar público, você sabe. Entrem, Alexiu rosnou para nós. Eu sorri de volta para ele enquanto subia, Bid e Gobemon liderando o caminho. Vocês têm muita coragem, sabiam, disse ele, irritado, enquanto subia por último, mas para mim ele não parecia nada além de um perdedor. Então, para onde estamos indo? Em um lugar bom. Aproveite a viagem. Será sua última. Alexiu não me disse mais nada depois disso, então segui seu exemplo enquanto a carroça seguia em frente. Chegamos ao nosso destino após cerca de 20 minutos. A julgar pela distância do hotel, provavelmente estávamos no bairro mais rico da cidade, exatamente como eu pensava. Dei um suspiro de alívio. Se eu tivesse sido levado para o território de Dongabana,
Isso teria sido motivo de pelo menos um pouco de angústia, mas agora não havia motivo para preocupação. Não, estávamos no local que os filhos do Veldt usavam como sede de ingrazia. Eu havia ajudado em sua reforma, portanto, conhecia bem o local. Certo, saia. Você tem pessoas mais temíveis do que poderia imaginar esperando por você. Mal posso esperar para vê-lo mijar nas calças enquanto rasteja pela sua vida diante deles. Olhei com pesar para o Alexei. Sinceramente, me senti um pouco mal por ele. Espere aí, você. Por que está me olhando desse jeito? Bem, tudo bem, eu vou lhe contar. Afinal de contas, isso acabaria logo para ele. Afinal de contas, o que, seu desgraçado? Do que está falando? Até mesmo Alexei sentiu algo estranho em minha atitude. Vi até mesmo um pouco de preocupação em seu rosto. Vários homens estavam se aglomerando em frente ao prédio à nossa frente. Eles correram quando a carruagem parou. Alexei, disse um deles, tenho uma mensagem. O quê? Temos uma liderança muito alta esperando lá embaixo. Alta liderança. As 7 lâminas. Não, mais alto. Não me diga que os anciãos da cabala dos sábios estão aqui. Ou as forças das sombras da Horda do Céu Sombrio. Esses líderes estão servindo como guias. Os 3 chefes, então. Alexei pareceu bastante surpreso, mas eu nunca tinha ouvido falar de nenhum desses grupos, então não conseguia imaginar a quem eles se referiam. Deduzi que todos eles faziam parte da família Gabana e, provavelmente, também eram novos recrutas. Nem mesmo eu tenho uma compreensão completa de todos os grupos que o REG tem agora sob seu guarda-chuva, o que, em parte, é o motivo pelo qual acabamos tendo eventos infelizes como esses. Mas não é como se as nações ocidentais tivessem tantas gangues poderosas em primeiro lugar. Já ganhamos o Gabana para dentro. Certo. Vamos lá. Então, Alexei, parecendo mais tenso do que antes, nos levou para dentro do prédio. Estávamos indo para o porão e, na verdade, era bastante luxuoso lá embaixo. Os filhos de Veldt costumavam ter um altar, mas tiramos tudo isso e o transformamos em uma sala de audiência. Rimuru-sama queria um lugar com muita atmosfera, algo condizente com uma cabala secreta e sombria, e por isso não fizemos concessões em nenhum detalhe. Isso pôde até ser mais sofisticado do que a sala que Rimuru-sama usa em Tempest para receber seus melhores convidados. Como supervisor orçamentário dessa nação, é minha função garantir que não desperdicemos grandes somas de dinheiro, mas, como REG, somos apenas um bando de criminosos e podemos usar nosso lucro sujo da maneira que quisermos. E por que você está tão calmo agora? Perguntou Alexei, talvez um pouco ansioso. Bem, quem sabe? Respondi. Ele estalou a língua e não disse mais nada enquanto descíamos 3 andares e nos encontrávamos em frente a uma grande porta. Entre. Vivigan. Das 7 lâminas. Você está guardando a porta? Puft. Alexei, hein? Eu costumava respeitá-lo, sabe? Até pensei em recomendá-lo para um cargo nas lâminas na próxima vez que tivéssemos uma vaga. Maldito idiota. O quê? Vigan. O que eu? Apenas traga seu couro miserável para cá. Vigan olhou para os servos de Alexei. E todos vocês, esperem aqui por mim. Só vou deixar o Alexei e nossos convidados entrarem. Isso era válido? Era melhor reduzir ao mínimo o número de pessoas que sabiam que eu era um dos chefes. Segui silenciosamente suas ordens. Aqui vamos nós, disse Alexei ao entrar, e o restante de nós o seguiu. Vigan se juntou a nós na parte de trás, fechando a porta atrás dele. Essa porta era magicamente reforçada, garantindo que nenhuma conversa saísse dessa sala. Não importava o que acontecesse aqui dentro, ninguém do lado de fora jamais saberia. Apesar de estarmos tão no fundo, a sala estava repleta de uma luz deslumbrante, com as chamas de um número incontável de velas dançando ao nosso redor. As velas eram essenciais, insistiu Rimuru-sama, mesmo que a magia fosse muito mais fácil. Esse tipo de extravagância,
disse ele, só aumenta o fascínio. Não havia paredes divisórias reais aqui, então era mais uma vasta câmara do que uma sala, na verdade. É por isso que ela poderia funcionar como uma sala de audiência, mas, em geral, apenas nossos principais líderes entravam nela, em outras palavras, o tipo de pessoa que conhecia a minha verdadeira identidade. Neste momento, porém, mais da metade das pessoas que ocupavam essa sala não me era familiar. Havia quase uma centena desses líderes, e todos eles mantiveram seus olhares fixos em mim enquanto eu entrava na sala. Ei! Alexio gritou para me impedir. Eu o ignorei. Ele tentou colocar a mão em meu ombro, mas Vigan a chutou para longe antes mesmo que Bidi e Gobemon pudessem agir. Suponho que ele tenha sido informado sobre mim quando foi designado como guarda da porta. A reação da gerência que eu não conhecia foi variada, alguns ficaram surpresos, enquanto outros pareciam simplesmente perplexos. Todos os líderes que eu conhecia prontamente se ajoelharam em reverência e, ao verem isso, os outros devem ter percebido a verdade, pois rapidamente seguiram o exemplo. Não. Se Sr. Mjomili é um de nossos chefes. O grito de Dom Gabana, perturbado, ecoou pela câmara silenciosa. Mantivemos o ar frio aqui, mas como estávamos em uma sala subterrânea tão grande, a voz dele tinha um eco. Aparentemente, ele havia acabado de fazer um discurso para algumas pessoas daqui, pessoas que eu conhecia bem. Sem dúvida, ele estava tentando convencê-los a me matar como uma lição, a fim de mostrar à aliança comercial das 4 nações exatamente qual era a sua posição em relação a ele. É isso mesmo. O homem que você passou todo esse tempo implorando apaixonadamente para que matássemos é um de nossos próprios chefes. Ele foi respondido não por mim, mas por uma figura em um vestido chamativo e revelador. Era Glenn Datley, uma mulher extremamente talentosa que se passava por chefe do RAG em nossa casa, e o que ela disse confirmou todas as minhas suspeitas sobre Gabana. É engraçado como parecia que eles estavam falando de outra pessoa, não de mim. GG. O Dom Gabana, normalmente calmo, mal conseguia se manter ereto. Antigamente, ele era uma figura divina para mim, nunca pensei que o veria em um estado tão triste. Muito bem, Glenda. Graças a você, tudo está indo bem com nosso projeto. Nossa conferência de ontem foi um sucesso estrondoso. Muito obrigado pelo elogio, chefe. Se puder levar em consideração meus pontos de mérito também. Com certeza, com certeza. Eu lhe darei o dobro do normal. Bem, que gentil de sua parte. Fico feliz que você seja tão compreensivo. Glenda me guiou até a plataforma que costumava abrigar o altar. Havia 3 assentos em uma fileira lá em cima, e eu me sentei em um deles. Depois de ver a reação de Glenda a mim, ninguém na sala expressou qualquer preocupação com o fato de eu ser seu chefe. Isso mostra o quanto todos eles a temiam, eu acho. E agora, diante dos meus olhos, Dom Gabana e Alexio estavam sendo mantidos presos, prontos para serem levados para seus destinos. Um deles havia manifestado publicamente o desejo de mandar matar um chefe, o outro havia me tratado com a mais abjeta das grosserias, e agora precisávamos descobrir o que fazer com eles. Os outros líderes foram aparentemente unânimes em concordar que os dois deveriam receber a pena de morte. Não há como compensar essa arrogância, exceto pela morte. É melhor não matá-los rapidamente também. Vamos torturá-los por uma semana primeiro, para ensinar uma lição a qualquer outro membro desleal. Sim. Sacrificá-los a um demônio pode ser interessante. Isso ou usar seus cadáveres para criar uma quimera. Você deve se lembrar de como aquele homem descreveu com tanta alegria todas as maneiras pelas quais poderíamos matar nosso próprio chefe. Por que não as experimentamos nele, em vez disso? Foi uma conversa absolutamente brutal, vou lhe contar. A cor do rosto de Dom Gabana se esvaiu, e sua respiração ficou cada vez mais difícil. Eu podia ver uma mancha molhada em sua calça, mas fingi que não vi. Alexio não estava com uma aparência muito melhor. Eu tinha certeza de que, agora que ele havia percebido sua desgraça iminente,
Estava tentando decidir se tentaria resistir. Mas tínhamos o mais forte dos líderes clandestinos nesta sala. Se eu estivesse sozinho, ele certamente poderia ter me matado em poucos segundos, mas muitos desses outros líderes eram lutadores formidáveis por si mesmos. Seria impossível dominar todos eles. Na verdade, ele não tinha nenhuma chance contra Glenda sozinha. O entusiasmo cresceu na Câmara enquanto os líderes tentavam se superar com métodos de tortura novos e inovadores. O que devo fazer agora? Então? Refleti sobre a questão enquanto olhava para a dupla oprimida à minha frente. Honestamente, ambos cometeram erros graves, mas eu não os consideraria culpados de um crime. Agir como machão e intimidar uma nova organização que está entrando em seu território é parte integrante de ser um mafioso. Ser tão abertamente desafiador contra o homem que dirige seu grupo é um problema, mas como ele poderia saber se não tinha ideia de quem eu era? E aquele ataque ao Bid foi irritante, mas até isso foi resolvido sem consequências permanentes. Além disso, Rimuru-sama estava ciente da conferência que organizei e tenho certeza de que ele tinha alguém lá nos observando para garantir que nada de grave acontecesse. De fato, várias tropas do Soei estavam estacionadas na sala neste momento. Se as coisas realmente dessem errado, eu tinha certeza de que seriam interrompidas imediatamente, antes que alguém estivesse realmente em perigo. Nesse sentido, eu estava começando a achar que a pena capital para Dongabana e Alekeshio estava indo longe demais. Ordem. Acalmei a sala, agora que já havia reunido meus pensamentos. Eles não serão punidos. Gabana não é um traidor de nossa organização, ele simplesmente não sabia que eu era o chefe. Se ele trair nossa confiança nele novamente, isso é uma questão diferente, mas vou ignorar esse evento em particular. Eu ainda estava irritado com muitas coisas, mas precisava me conter. Essa foi minha decisão, mas nem todo mundo concordou com ela. Você está sendo muito tolerante. Seria um precedente terrível a ser criado. Isso foi recebido com aplausos de muitas pessoas. Chefe, disse um dos extremistas da sala, não me diga que você é um amador nesse campo. Porque para os vitalícios como nós, salvar a reputação é mais importante do que quase qualquer outra coisa. Se você deixar que as pessoas o enganem dessa forma, ninguém mais vai querer atendê-lo. Na verdade, alguns membros do grupo estavam começando a questionar abertamente minha autoridade. Eu não me importava com a insatisfação em relação às decisões que tomava, mas isso realmente não podia acontecer. Quem quer que tenha dito isso agora, apresente-se. Um jovem deu um passo em minha direção, com um olhar destemido em seu rosto. Este é Yang, da Garras Pretas. Lutamos juntos no mesmo exército mercenário antes, e posso afirmar que ele é um homem severo que nunca demonstra misericórdia com seus inimigos. Ele também é talentoso, equivalente a um na classificação. Era Jarar que estava me informando. Ele era o líder dos filhos de Veldati, em algum momento, assumiu a posição ao meu lado aqui. Um sujeito inteligente. Acenei com a cabeça para ele e me virei para o homem à minha frente. Seu nome é Yang, então? Sim. E você me chama de amador. Será que estou errado? Porque se você mostrar misericórdia tão prontamente, neste negócio, você acha que estou deixando que as pessoas me enganem? Mais uma vez, estou errado? Minha nossa! Será que Yang percebeu o desprezo que está demonstrando com cada comentário? Bem, talvez ele saiba. Talvez ele esteja usando essa chance para plantar sementes de dúvida na mente de todos para que possa dar um golpe de estado algum dia. Dizem que quem não tem poder nunca pode prosperar na escuridão, que você precisa mostrar constantemente sua força, para que ninguém o destrone, mas eu não queria que a REG se tornasse esse tipo de empresa. Eu precisava explicar a realidade para ele, e rápido. Quem está brincando comigo? Estou lhe perguntando quem poderia me derrotar, Yang. Você acha que conseguiria? Não. Yang deu uma olhada para Glenda. Acho que foi ela, e não os filhos de Veldati, que derrubou os Garras Pretas. Você disse que salvar a face é importante.
Não deveria estar assumindo a responsabilidade por se dirigir a mim com tanto desprezo. Eu, Glenda, retiro o que disse sobre seus pontos de mérito anteriormente. Ah, vamos lá. Silêncio. Porque ficou claro para mim que Yang está longe de ser o único de vocês a não tratar seu chefe com respeito. Vocês não têm o direito de criticar o Gabbana de forma alguma. Dom Gabbana e Alexio me olharam surpresos. Isso fez com que outra coisa surgisse em minha mente. Eles estavam sendo usados. Glenda, você tem colocado ideias na cabeça deles, não tem? Preparando as coisas para que alguém me desafie a tentar dar um impulso a si mesmo. Oh, você notou? É claro que sim. E você deve estar feliz por ter sido eu aqui. Se fosse um dos outros chefes, teríamos sérios problemas. Não há problema algum. Já discuti esse assunto com Lady Elmesia. Ela me aconselhou a prosseguir e esconder isso de você. Oh! A maldade da Big Mama pode me causar muitos problemas às vezes. No final, as coisas estavam funcionando bem, mas mesmo assim. Yang, eu adoraria conhecer a pessoa que tenta me enrolar só porque estou liberando o Gabbana. Isso se aplica a todos vocês aqui. Não vou exigir que parem de pensar em me derrubar, mas é melhor estarem preparados para as consequências. Talvez eu esteja fraco demais para sobreviver a qualquer atentado contra a minha vida, mas deixe-me deixar isso claro, se eu for, toda a REG vai. Eu quis dizer isso como um aviso claro? Isso fez Yang tremer visivelmente. Ele sabia que eu não estava me gabando ou blefando. Era a pura verdade. E então, isso significa que os outros dois chefes são. Você não precisa saber. Você disse isso. Porque você está tão interessado em aprender coisas. As pessoas são mortas por saberem demais. Jarar e Glenda responderam antes de mim. Isso silenciou os outros líderes, que estavam com os suores correndo pelas sobrancelhas. Decidi dar um último empurrão. Não vou experimentar o Gabbana e seu guarda-costas, e presumo que nenhum de vocês tenha reclamações sobre isso? Deixe-me ouvi-los. Não, senhor. Todos eles se curvaram diante de mim, demonstrando sua lealdade. Bem, Yang, você deve se alegrar. Vou deixar sua insolência passar desta vez, mas você não terá outra chance. Com certeza. Muito obrigado. Prometo que vou me esforçar mais do que nunca para retribuir o favor. Você vai. Muito bem. Esse é o tipo de espírito que eu gosto de ver. Eu sorri, satisfeito. Agora eu estava confiante em meu controle total do REG e, com base nessa experiência, decidi adotar um conjunto básico de normas para nossa empresa. 1. Não traia seus amigos. 2. Seja gentil o suficiente para perdoar os erros dos outros. 3. Não dê golpes nem traga infortúnio a ninguém. Esses 3 devem ser suficientes? Não trair seus amigos era óbvio. Condenaríamos à morte qualquer pessoa que violasse essa regra. Perdoar os erros dos outros era mais complicado, mas estávamos posicionando o REG como o último recurso para as pessoas que estavam sem sorte. Em outras palavras, não receberíamos a nata da safra, portanto, eu estava pedindo ao nosso pessoal em campo que tentasse compensar quaisquer erros. Nada mudaria a não ser que os superiores realizassem uma reforma sistemática, e eu queria que isso fosse definido agora, enquanto toda a equipe de gerentes de alto nível estivesse em um só lugar. Por fim, a regra número 3 era a mais importante. O REG seria um amálgama de todas as grandes forças do crime organizado, mas se tentássemos constantemente derrubar uns aos outros, nunca conseguiríamos enfrentar nossa concorrência de comerciantes públicos. Tenho certeza de que algumas pessoas ganharam muito dinheiro com essa abordagem, mas, daqui para frente, ela seria totalmente proibida. Eu queria que todos aqui percebessem que exercíamos muito mais influência do que antes, e isso significava que tínhamos de contribuir para a sociedade de forma justa. Não éramos uma multidão sem lei, éramos um grupo cavalheiresco, que ajudava os fracos e esmagava os poderosos. Esse era o meu desejo e o de Rimuru-sama também. Dada a nossa posição clandestina,
Certamente não poderíamos branquear tudo em que nos envolvêssemos dessa forma, mas eu não queria que abandonássemos nosso orgulho. Se a alta gerência é corrupta, os funcionários da base não têm como desafiá-la. Isso também se aplicava a mim, e eu queria ter certeza de que não me esqueceria disso. Sei que é difícil mudar seus hábitos imediatamente, disse eu para encerrar o assunto, mas você deve ver isso como as regras que o REG espera que você siga. Dê tempo para as crianças mais jovens aprenderem. Eles precisam saber que há mais de uma maneira de sobreviver lá fora. Os líderes ponderaram docilmente sobre isso. Eles estavam acostumados a fazer todos os tipos de coisas sujas, era impossível para eles mudar seus processos de pensamento tão rapidamente. Mas com o uso correto da minha autoridade, ou, na verdade, da autoridade do Rimuru-sama, eu não achava que fosse impossível. Suponho que isso seja silenciar a oposição com meu poder, mas estou lidando com pessoas que acreditam que o poder é tudo, então acho que é a atitude certa a ser tomada. Espero que isso ajude a promover mudanças em todos os outros também. Portanto, a família Gabana estava pronta para ser desmantelada e seus membros transferidos para outras organizações. Gabana seria tratado como meu conselheiro pessoal. Ele trabalharia em nossa sede em Bloomund com uma identidade diferente. Ele era bom em assuntos financeiros e certamente talentoso em outros aspectos também, por isso eu odiaria deixá-lo ocioso. Decidi deixá-lo supervisionar nosso projeto de trem mágico, que era um problema constante e irritante para mim. A culpa é realmente do Rimuru-sama, você sabe, ele está no centro de tudo. Ele tem essas ideias malucas e depois me pressiona a implementá-las. E tudo bem. É o meu trabalho, e não vou negar que é um projeto atraente para se trabalhar. Mas ele realmente precisa se lembrar de que tenho apenas duas mãos. Sou um ser humano comum, nada parecido com ele, preciso dormir à noite. É difícil recusar quando ele me diz, é todo seu, Mali, mas quando eu desisto de um projeto devido a preocupações com o orçamento, geralmente é para o bem da minha própria saúde. É claro que, com tanto dinheiro em jogo, essa desculpa vai parar de funcionar bem rápido, e é por isso que recrutar Gabana foi um golpe de sorte para mim. Gabana, por sinal, reclamava comigo diariamente. Droga, ele reclamava, sou grato por isso, mas veja todo o trabalho que você permitiu que se acumulasse aqui. Não tinha ideia de que seria uma provação tão grande. Esse trabalho era tudo que o Rimuru-sama havia irracionalmente exigido de mim, então eu realmente queria que ele reclamasse com Rimuru-sama, não comigo. No entanto, eu me senti um pouco culpado, então tomei medidas para garantir que ele fosse generosamente compensado pelo trabalho. Quanto ao Alexeu, eu o deixei nas mãos de Gobemon. O próprio Mago Ogro pediu isso, ele queria resolver as coisas com Alexeu, aparentemente, depois de tudo o que aconteceu com Bid. Então, combinamos uma luta que o Alexeu não tinha o direito de recusar, mas eu ofereci a ele uma chance de assumir a gerência superior para adoçar o acordo. Como era de se esperar, a luta terminou com a vitória de Gobemon. Você entende agora? Você sempre encontrará alguém mais forte do que você. E mesmo eu seria considerado apenas acima da média em minha terra natal. A força não é algo para se exibir, ela está escondida em seu coração. Ela deve ser usada para causas justas, para proteger as coisas das quais você nunca deve abrir mão. Isso é o que me foi ensinado, e não é tarde demais para você também. Você deve aproveitar este momento para se reavaliar. Gostaria de pensar que esse discurso, além da surra que ele recebeu, abriu um pouco os olhos de Alexeu. E eu estava certo. Logo ele estava se oferecendo para servir ao lado de Gobemon. Assim, as coisas terminaram de forma bastante tranquila para os dois homens que tentaram brigar comigo. Mas anunciamos algo bem diferente para o público em geral. Precisávamos alavancar o REG para dar à aliança comercial das 4 nações a estreia mais vistosa possível, mas também precisávamos encontrar um meio termo feliz para evitar que o REG perdesse a face no processo. Assim, para começar, pegamos a mansão que havíamos comprado para servir como filial da FNTA em Ingrazia e a reduzimos a cinzas.
Toda a equipe foi evacuada com antecedência, mas as consequências geraram muitas fofocas entre o público em geral. Isso e os jornalistas que Diablo me apresentou escreveram uma cobertura realmente maravilhosa para nós. Eles retrataram o REG como uma entidade temível e ameaçadora, ao mesmo tempo em que me elogiaram como alguém que não pode ser intimidado. E por que eu me curvaria a uma atividade mafiosa como essa? Sou o ministro das Finanças de Tempest, pelo amor de Deus. O rompimento da família Gabbana também foi manchete, com toda a cobertura. Acho que conseguimos transmitir às pessoas que a FNTA é muito maior do que elas pensavam. Além disso, espalhamos rumores de que a REG e a FNTA haviam declarado uma trégua para descansar e reagrupar suas forças. Essa teoria passou a ser aceita pelo público em geral e, com isso, tudo acabou. Então, foi assim que conseguimos fazer a FNTA decolar com segurança, mas ao olhar os relatórios de ganhos de nossas filiais, até eu fiquei sem palavras. Entre nós dois, essas filiais estavam ganhando o equivalente a várias dúzias de moedas de ouro por hora, mais do que meu salário anual como ministro de Tempest no espaço de um dia, suponho. Aos olhos do público, eu estava ganhando mais em uma hora do que a maioria deles poderia esperar ganhar durante todo o ano. A propósito, também demos a Benimaru e Soei o pagamento por seus serviços de ajuda à REG, acho que cerca de 50 moedas de ouro por mês. No entanto, os agentes do Soei que trabalhavam diretamente para a REG ganhavam muito mais, e todas as despesas necessárias também eram cobertas. O mesmo acontecia com Glenda e Jarar, as pessoas que se faziam passar por chefes. Afinal, um chefe precisa de um estilo de vida luxuoso, caso contrário seus associados ficariam desconfiados. Por fim, também recebemos uma compensação de nossos respectivos governos. Essencialmente, Big Mama, Rimuru-sama e eu tínhamos direito a 2% dos lucros. Isso era pago anualmente, mas, mesmo agora, minha conta estava crescendo em um ritmo impressionante. Eu me considero um homem de sorte, sim, mas tão sortudo assim? É tudo tão assustadoramente irreal para mim. Mas minhas ambições não terminam aqui. Tenho grandes sonhos, você sabe. Não vou me contentar com esses pequenos sucessos. Meu nome é Gardim Jomili, o homem cujo destino mudou depois que conheci Rimuru-sama. Quero correr muito, escalando o mais alto que puder durante toda a minha vida, para não me arrepender mais tarde. E até que a morte finalmente me visite no final, nunca vou parar de tentar.